Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui o professor Valber Bran. Hoje é dia 3 de agosto de 2024, exatamente às 14 horas e 22 minutos. Neste vídeo eu vou falar sobre aquela irregularidade que foi detectada no concurso público do IFPA para provimento de alguns cargos de professores no campus de Óbidos do IFPA. Foi detectada uma irregularidade, o concurso foi suspenso, as etapas até então executadas foram anuladas e a Procuradoria emitiu um parecer e recomendou a suspensão do concurso em razão de 2 candidatos que já estavam na fase da prova de desempenho didático, tinham sido aprovados para ela, serem cônjuges de 2 servidores do campus de Óbidos, da professora Celiane Brandão, que é a diretora do campus, e do professor Alisson, que é professor de informática. A professora Celiane ia aplicar a prova de desempenho na esposa do Alisson, e o Alisson ia aplicar a prova de desempenho no marido da professora Celiane, que também é servidor técnico-administrativo do próprio campus de Óbidos. Uma cruzadinha perfeita. Mas a questão que eu quero colocar aqui é que foi o presidente da comissão, que foi nomeado pela reitora, não está claro porque os documentos estão restritos no CIPAC, que é o sistema do IFPA, não está claro se ele convidou a professora Celiane e o Alisson para integrarem a banca examinadora. Aliás, para elaborarem as questões também das provas. Olhem só. Além de aplicarem a prova, eles iam aplicar a prova, eles elaboraram as questões das provas que os seus próprios cônjuges realizaram. A primeira prova lá, a prova objetiva, a prova teórica, melhor dizendo, ocorre que a comissão central, digamos assim, aquela que foi nomeada pela reitora, ela que coordena todo o processo, não foi ela quem detectou a irregularidade. Foi um candidato que, ao tomar conhecimento do fato, fez um registro no portal da transparência do governo federal, Fala BR, alguma coisa assim, e que chegou até o Instituto, fazendo com que as autoridades administrativas tivessem de apurar o fato. Não foi o presidente dessa comissão central, que é o professor Joelden Campos Bezerra. Não foi ele. Não foi ninguém, nem um servidor do IFPA. Foi uma pessoa externa. Aí surge a seguinte questão. Até onde os outros integrantes da comissão organizadora, elaboradora das questões, aplicadora da prova didática, os outros membros, esses membros nomeados pela reitora e aqueles que foram oriundos lá do campus de Óbidos, porque tinha um pessoal lá, tinha até uma servidora que tinha um cargo, uma função gratificada nomeada pela própria diretora-geral, e que estava na mesma banca da professora Celiane, e que certamente conhece o seu colega de trabalho, que é o marido da professora Celiane. A coisa é tão casada que eu não sei se você está entendendo assim, o emaranhado de relações escusas estabelecidas nesse caso IFPAno.
ocorre que foi instaurado um processo administrativo disciplinar, aqui está a portaria, número 3.918, a reitora designou uma comissão para apurar o fato, mas houve um juízo de admissibilidade feito lá pela corregedoria, também está restrito lá no processo, e certamente esse juízo ele se volta exclusivamente com relação à conduta da professora Celiane e do professor Alisson, que são os dois servidores contra os quais já existe materialidade suficiente para instaurar um PAD. Não sei se foi instaurado uma sindicância administrativa para apurar a responsabilidade dos demais membros da comissão, que alguns com certeza sabiam da ilegalidade, mas não a comunicaram em tempo hábil. E outros podem ter sabido e se fizeram de égua, de desentendido, como se não soubessem do fato. É preciso investigar para saber quem tinha o domínio dos acontecimentos e se calou, porque eu vou ler aqui para você, olha, o item número 6 e 12 do artigo 116 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União. O artigo 116 diz: são deveres do servidor federal. Item 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Número 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Ora, quem fez boca de siri, quem se calou, sabendo que existia uma ilegalidade, sabendo que os cônjuges de membros da comissão estavam participando do processo, também, em tese, infringiram a lei que rege o comportamento dos servidores públicos civis da União. E, portanto, igualmente, devem responder por essas condutas omissivas perante a administração pública. Mas, para isso, é necessário que seja instaurado ou instaurada uma sindicância para apurar o grau de responsabilidade de cada membro das comissões. Dessa comissão central, presidida pelo professor Joelden Campos Bezerra, e a comissão que ia aplicar a prova lá, que tem outros membros ali do campus de Óbidos. É preciso investigar para saber se essas pessoas tinham conhecimento do fato e se calaram. Porque este PAD aqui, ele certamente não se refere à conduta dessas pessoas, porque não se pode instaurar um PAD assim sem a certeza de que há indícios claros que justifiquem a formulação de uma acusação administrativa. Sob pena de incidir, eu vou ler aqui para você, aqui no artigo 27 da Lei número 13.869, que é a lei que se refere e que pune os crimes de abuso de autoridade. Vamos pegar aqui o artigo 17. Vejam só. Aliás, 27. Requisitar é crime, vejam. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém,
a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Fica claro que a administração tem que se acautelar, porque até o presente momento os indícios que existem repousam contra os 2 professores que possuem os 2 cônjuges participando do certame, mas tem aqueles que estavam ao redor ali e que iam participar da prova, alguns elaboraram as questões também ali, e que iam participar da prova de desempenho didático, sabendo que existia uma ilegalidade. Não se sabe nem se os membros designados pela reitora, nessa comissão presidida pelo professor Joelder, também sabiam. É preciso investigar. É preciso investigar. Ora, mas o que me salta aos olhos é que essa comissão presidida pelo professor Joelder, ela não foi desconstituída. Quem garante que os membros dessa comissão também sabiam que os 2 candidatos eram cônjuges dos 2 professores que foram afastados do processo de seleção e que agora estão respondendo a um processo administrativo disciplinar? Quem garante? Né? Você entende isso? A administração devia se acautelar. Ela devia afastar todos, instaurar um PAD contra os 2 professores, instaurar uma sindicância administrativa para investigar os demais servidores que integraram a comissão, para saber se eles tinham conhecimento da ilegalidade antes do candidato denunciar essa ilegalidade para a administração pública. Mas, como disse o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, o sistema é foda. Eles querem concentrar as investigações apenas sobre a conduta dos 2 professores ali, que claramente há indícios de práticas ilícitas, de acordo com o relatório da Procuradoria Federal junto ao IFPA. Mas é claro que, se há ilegalidade ou indício de ilegalidade na prática desses servidores, também há indício de ilegalidade daqueles servidores que podem ter tido conhecimento dessa ilegalidade e não a comunicaram a quem de direito. Só que no IFPA, a administração ela não enxerga certas coisas. Eu espero que ela enxergue neste caso. Eu espero que ela suspenda o processo e designe uma nova comissão que não tenha relação alguma com esse fato. Porque todos são servidores do IFPA. Quem garante que os outros servidores não estavam acobertando a ilegalidade? E por que o IFPA não teve a comissão presidida pelo professor Joelder Campos Bezerra, quando podia ter afastado todos, instaurado uma sindicância e designado servidores sem qualquer relação com essas comissões para proceder novamente o certame? E ainda tem mais. É preciso investigar também se há, de fato, a necessidade das vagas de professor de biologia e de informática para o campus de Óbidos. Que como é que essas vagas surgiram? Será que também as vagas não foram manipuladas? Quem foi que detectou a necessidade de contratar professores que possuem a mesma formação dos cônjuges da diretora do campus e do professor de informática? Será que não foi a própria professora, a Celiane? Quem foi? Quem disse que o campus precisa? É preciso investigar também. Se a fraude ela não vem
Lá, desde o momento em que alguém disse, eu quero contratar um professor de informática, porque já aconteceu no IFPA. Aconteceu. Eu já até fiz uma denúncia também. Lá no campus Ananindeua, nomearam um professor permanente, que passou num campus lá no interior, quando bastava contratar um professor substituto, porque o titular tinha apenas saído para fazer um doutorado, mas eles nomearam o professor que estava lá no campus, não sei se era de Breves, ele passou lá onde o diabo perdeu o cachimbo, mas eles chamaram para cá porque esse professor, ele é casado com uma outra professora do IFPA. Essa denúncia eu fiz, está lá no sistema. Para vocês verem como as coisas são. É preciso saber o que aconteceu em todo o concurso do IFPA. Para ver se a maracutaia, se ela existe, se esses indícios de ilegalidade, eles não contaminam o processo desde a sua origem, quando as vagas foram identificadas, ou supostas vagas foram reconhecidas como existentes para a contratação de professores. Veja, mas o IFPA apenas estourou um PAD, recortou o problema, até parece que está vendo uma pesquisa científica, né? Recortou o fenômeno, bem curtinho ali, e resolveu, até agora, instaurar um PAD apenas contra os 2 servidores contra os quais já foi identificada a materialidade necessária para a instauração de um processo dessa natureza. É isso, meus amigos. O sistema é foda. Como todos, eu vou gravar um vídeo para falar exatamente sobre o sistema, como todos trabalham para ele, com algumas exceções, você não vai cortar a cabeça de todos. Você pega, quando não tem jeito, a coisa ficou tão clara que você precisa cortar apenas daqueles ali onde as ilegalidades saltaram aos olhos. Mas aqueles que estavam ali contribuindo para que ela ocorresse, não. Até agora não se sabe o que vai ser feito. Mas como a lei diz aqui, né? Eu li para vocês. Está aqui, no item 12 do artigo 116. É dever do servidor representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Eu vou esperar o IFPA fazer o que tem de ser feito. E se ele não fizer, eu vou representar, mas não apenas contra a ilegalidade que eu estou mencionando aqui neste vídeo, mas também contra a omissão da autoridade que devia ter feito algo contra essa ilegalidade e não fez. É isso, meus amigos. Eu estou desde 2004 examinando, contestando e me posicionando contra atos do sistema. Na Polícia Militar, no IFPA, no sistema penitenciário, vários órgãos da administração pública, e sei que o capitão Nascimento tem toda a razão. O sistema é foda. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.